Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu quero começar dizendo que criamos esse canal com o objetivo de discutir temas relacionados à Bíblia. Vamos abordar vários temas bíblicos e vamos mostrar na prática que a leitura superficial e desorganizada de um texto pode nos levar a tirar conclusões precipitadas e que às vezes, superficialmente, dá para se defender certas ideias, certos pensamentos. Mas quando nós se aprofundamos nos textos, nós percebemos que aquela primeira impressão, ela não se confirma. Então uma leitura desorganizada das escrituras, de qualquer texto, principalmente das escrituras, podem gerar ensinos distintos acerca do mesmo assunto, quando o texto é o mesmo, o que muda a interpretação que cada um dá. Mas a verdade bíblica, ela é absoluta, ela não é relativa. Para cada tema bíblico, existe uma verdade. Porque se fosse relativa, os debates que eu vejo no Facebook, no WhatsApp, nos fóruns, não faz sentido nenhum se cada um pode ter a sua verdade. Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de tratar de um tema, queria inaugurar o canal com esse tema polêmico sobre a imortalidade da alma, a imortalidade incondicional da alma. Ensina-se que a alma é aquilo que mantém o homem vivo, mesmo depois da morte física, da morte do corpo, porque a alma é imortal, ela não morre, mas o corpo morre. É como se o corpo fosse uma capa, como se fosse a casa terrestre do homem, e que depois da morte física o homem sobrevive nessa alma desencarnada. E ele pode habitar com Deus no céu, ou ele pode ir para um lugar que as pessoas dizem que chama de inferno, um lugar chamado de inferno, onde temporariamente, em meio a tormentos, as almas dos ímpios que agora morreram ficam esperando o dia da ressurreição e o dia em que vão sofrer a sentença final, aonde vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas eu queria abordar o tema da imortalidade da alma, embora essa doutrina se relaciona com outros ensinos e a gente acaba colocando os outros ensinos também à discussão desse tema. Eu lembro de uma experiência que eu tive num debate onde um amigo meu, ele citou o texto que vou mostrar aqui para vocês, Mateus capítulo 22. Eu vou mostrar aqui esse texto para vocês. Mateus capítulo 22, ele citou esse verso aqui, o verso 32. Ele criou um argumento por meio desse verso. Aparentemente parece um argumento inteligente. O que não foi inteligente da parte dele foi isolar o verso 32 de um texto que tem mais de 10 versos. Um texto que narra um relato que começou lá no verso 23 e terminou aqui no verso 33. Ele tirou o verso 32 e construiu um argumento que, de certa forma, o argumento em si parece inteligente, tem uma estrutura, porém, ele fez um argumento de um texto deslocado do contexto e criou o próprio contexto dele. Mas olha só o que diz o verso 32 de Mateus capítulo 22. Diz assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E como é que ele concluiu desse verso? Ele disse o seguinte, se Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e se Deus declarou que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, logo Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Porque se estivessem mortos,
não teriam Deus, porque Deus não é Deus de mortos, mas de gente que está viva. Então eles estão vivos de alguma forma. E se eles estão vivos numa alma imortal. Eles estão vivos numa situação desencarnada. Ou seja, eles estão vivos sem corpos. Ou seja, ele trabalhou com o verso 32, mas ele deslocou o verso 32 de um texto que narra um episódio de discussão entre os saduceus e Jesus. E quando nós começamos a ler o texto, nós percebemos que os saduceus se aproximaram de Jesus para defender uma tese. E qual era a tese dos saduceus? Era essa aqui que eu marquei em negrito. Vamos ler o verso. Né? No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E o interrogaram dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Verso 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher ao seu irmão. Verso 26. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro até o 7º. Verso 27. Depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram, ou a desposaram. Antes de continuarmos a leitura, eu já posso fazer algumas observações aqui no texto. Primeira observação do texto. Os saduceus se aproximaram de Jesus, fizeram uma questão para ele, citaram um texto de Moisés, porque quando eles dizem no verso 24, Moisés disse, eles estão se referindo aos escritos de Moisés. Eles estão tentando provar para Jesus, biblicamente, de que não há ressurreição, de que não vai haver ressurreição. Essa é a proposta deles. Aí eles citam uma afirmação de Moisés e, através dessa afirmação de Moisés, eles constroem aqui uma ilustração e no final dela eles fazem uma pergunta que parece que não tem solução. Mas Jesus é um ótimo debatedor. Jesus sabe debater. Outra observação que nós podemos tirar do texto é que a ideia de morte no texto, nós percebemos aqui no verso 24, se morrer alguém não tendo filhos, eu até marquei aqui, no verso 25, tendo casado, o primeiro tendo casado morreu, o verso 27, depois de todos morreu também a mulher. Aonde eu quero chegar? A mulher, segundo a história dos saduceus, a história ilustrativa que eles criaram, para poder criar uma pergunta complexa para Jesus, a mulher e os seus maridos experimentaram o mesmo tipo de morte. E na ressurreição vão estar na mesma condição. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que a morte tratada aqui no texto não é a morte em sentido particular, é a morte em sentido geral. Porque quando a gente vai discutir esse assunto com alguém que crê na imortalidade da alma, eles dizem que morte significa separação de Deus, afastamento de Deus, morte espiritual. Mas essa morte do texto aqui é morte no sentido geral. Essa morte do texto aqui é a morte no sentido de que todos os seres vivos podem experimentar esse tipo de morte, sendo ele justo, ímpio. E a ressurreição a qual os saduceus discutiam eram de mortos nesse sentido. Não era uma ressurreição de mortos espirituais, como os imortalistas tentam criar essa ideia para fugir de uma situação complexa do texto. Eu vou mostrar aqui para vocês que esse tipo de morte aqui não é morte espiritual. E os mortos tratados nesse texto
são todos os que morrem fisicamente, são mortos em sentido geral, em sentido completo. Uma prova disso é um texto que eu vou mostrar aqui para vocês, aonde Paulo, em Coríntios, também teve problema com essa gente, com os saduceus. Olha só o que Paulo diz no capítulo 15 de Coríntios, no verso 12. Diz assim, ó: ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como diz alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Presta atenção, amigos. Verso 13. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. Ou seja, esse tipo de mortos aqui é um tipo de mortos que Jesus foi antes da ressurreição. Eu até coloquei uma observação aqui, ó, dentro de parênteses, né? Porque Cristo antes da ressurreição era um morto desse tipo, pois não há ressurreição de vivos. Ou seja, a ressurreição tratada, a ideia de morte tratada no texto de Mateus 22 é em sentido geral. É o tipo de morte que Jesus experimentou, não é morte espiritual. Então, lendo aqui o verso 29, vamos ler agora a reação de Jesus, como que ele refutou os saduceus. Vamos ler o verso 29. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus, pois na ressurreição não se casa e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Essa expressão aqui, em vermelho, serão, ou seja, isso prova que Jesus e os saduceus estavam discutindo sobre o estado futuro dos mortos, não o estado presente. Não estavam pregando, não estavam discutindo sobre vida após a morte, ou a imortalidade da alma, céu, inferno, como lugar como destino imediato para os que morrem. A discussão não era essa. Verso 30, pois na ressurreição, aí aqui no verso 31 diz assim, ó, olha só que coisa fantástica, ó, o verso 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que foi dito por Deus? Aí nós lemos o verso 32, que o meu amigo citou, fora do contexto. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ou seja, os mortos do texto, os mortos tratados aqui no texto, são aqueles mortos que precisam ser ressuscitados. Não é de morto espiritual. Não está falando de morte espiritual, de ressurreição de morte espiritual. Porque os mortos citados no texto, Abraão, Isaac e Jacó, são mortos que morreram numa condição santa. Ou seja, eles não eram mortos espirituais. Eles eram mortos no sentido geral. Ou seja, Deus é Deus de vivos, não de mortos. Jesus falou isso para provar a ressurreição dos mortos, não a imortalidade incondicional da alma. Jesus está dizendo o seguinte, que pelo fato de Deus ser Deus de vivos, logo, quando ele fala que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele está falando da ressurreição. Não de vida sem ressurreição, e não de vivos sem ressurreição. E esse argumento aqui, se a gente observar o verso 34, esse argumento fez calar os saduceus. Então eu concluo esse assunto fazendo as seguintes observações. A ideia de morte no texto de Mateus 22 é resultado da morte que Jesus experimentou. Logo, Jesus também era um tipo de morto que precisava ser ressuscitado. Tanto que Paulo depois falou que se não houvesse ressurreição de mortos, Jesus não teria ressuscitado. A segunda observação é o seguinte: Jesus e os saduceus discutiam sobre o estado futuro dos mortos e não no estado presente. Não, eles não estavam discutindo sobre a ideia de vida consciente logo após a morte, num estado intermediário, em uma alma imortal desencarnada, no céu ou no inferno, esperando a ressurreição. A terceira observação é o seguinte: se a ideia de morte tratada no texto é no resultado da morte que até Jesus experimentou,
Logo, a ideia de vivos é uma contraposição dessa ideia de mortos. 4. Observação 4. Como Jesus não estava falando de vivos em sentido particular, mas ele estava fazendo uma contraposição com os mortos que precisam de ressurreição, logo, ele não estava falando das almas imortais, e nem de vivos espirituais, necessariamente. Porque ele falava de mortos, ele não falava de mortos espirituais. E quando falava dos vivos, ele estava falando de uma situação contrária ao dos mortos tratado no texto. E não dentro daquela particularidade a qual os imortalistas criam para continuar sustentando essa ideia de mortos e de vivos do jeito que favoreça a tese deles. Mas a ideia de morte, ou seja, a ideia de morte espiritual não foi tratada nesse texto de Mateus, porque Jesus não era um morto desse tipo. E os saduceus não acreditavam na ressurreição de mortos que até Jesus foi, do tipo de mortos que até Jesus foi. E a quinta observação é a seguinte: Jesus discutia a ressurreição dos mortos, logo os vivos, tratados no texto, são os que não morreram e os que vão ser ressuscitados, e não as almas imortais. A sexta observação é a seguinte: Jesus não usou a expressão vivos para falar de almas imortais. 7. Observação 7. Morte no texto não está sendo tratado no sentido de que significa a separação espiritual de Deus, como alguns tentam concluir, pois os mortos citados no texto, Abraão, Isaac e Jacó, eles eram servos de Deus, e eles não eram mortos espirituais. E a oitava observação é a seguinte: Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, para provar a ressurreição dos mortos. Ele não poderia dizer que Deus é divino para provar a imortalidade da alma, das almas desencarnadas, pois a intenção é provar outra coisa. Jesus não mudaria imediatamente um assunto no meio de uma frase. A nona observação é a seguinte: Deus não disse que é Deus de Abraão para dizer que ele já estava vivo, sem ressurreição, mas para indicar que vai ressuscitá-lo. E isso jamais podemos negar, pois foi Jesus mesmo que concluiu assim, pois foi para isso que ele citou a declaração de Deus, e não com a intenção de falar de uma alma imortal já sem ressurreição. Então nós podemos concluir o seguinte: nós podemos concluir que Jesus nos ensinou que sem ressurreição os mortos continuariam mortos e não vivos. E como Deus é Deus de vivos e não de mortos, logo vai haver ressurreição dos mortos. E essas declarações de Jesus calou os saduceus que queriam provar o contrário. Se Deus declara que é Deus de gente que ainda está morto, logo está nos indicando o futuro desses mortos, e não o presente. Essa é a regra que Jesus nos ensinou. Por isso Jesus disse que a declaração de Deus a esse respeito tem a ver com ressurreição dos mortos, não com o estado presente dos mortos. Jesus não estava provando vida sem ressurreição e nem vivo sem ressurreição. E ele nos ensinou essa regrinha de que quando Deus faz essa declaração a respeito de quem ainda está morto, é porque ele está indicando o futuro desse morto e não fundamentando um presente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem fazer perguntas nos comentários, podem compartilhar e prometo que gravarei mais vídeos e vamos continuar com esse assunto em outros vídeos. Muito obrigado por todos, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.